Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Neste momento eu quero externar a minha gratidão a Deus, ao nosso querido companheiro que nos outorgou este convite, nosso presbítero Jadson. Glória a Deus. Esse companheiro aqui, Martiliano, também. Quando eu cheguei, eu disse: Jesus, não precisava convidar pregador não, tanto pregador aqui. Glória a Deus. Inclusive, ambos já chegaram ali na congregação, nos honrando com a sua presença. Quero louvar a Deus por estar participando com vocês deste culto da família, onde Deus, Ele falará conosco, através da sua palavra também. Abraçar o nosso querido pastor desta congregação, pastor Marcos Guarabira. Não se encontra, né? Mas está aqui representando a sua pessoa, seu vice-dirigente, nosso irmão Leidson. Amém. Que Deus abençoe. E já agradecendo pela oportunidade. Meus queridos irmãos, se tratando de um culto da família, nós vamos tratar de um assunto nesta noite. Vamos meditar juntamente com os irmãos no livro de Josué. Josué, capítulo de número 24. Versículos de número 14 e 15. Família, ela é um conjunto de pessoas que possui grau de parentesco e que habitam nem sempre na mesma residência. Família, ela é considerada uma instituição formada por pai, mãe e filhos. Nós sabemos, pois todos aqui têm uma família. Inclusive, nós somos uma família. E nós vamos tratar sobre o capítulo de número 24 e o versículo 14 e 15. Do livro de Josué. Vamos falar um pouco sobre o seio familiar, o ambiente familiar. Todos nós participamos de um ambiente familiar. Todos nós participamos de um seio familiar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nós vamos tratar um pouco a respeito de tudo isso. Não se preocupem, pois eu não vim para doutrinar a igreja, porque aqui tem pastor, mas é necessário tratarmos de assunto concernente ao conselho, aleluia, para o seio familiar, para a família. Nós sabemos que o adversário de nossas almas, ele tem investido muito forte. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando o nosso companheiro nos convida dizendo que o culto seria um culto da família, eu logo procurei organizar o pensamento, observando de que forma estar a minha família, para poder chegar aqui nesta noite e falar sobre família. Porque eu prezo muito o ensino, eu amo o ensino. Nós todos aqui aprendemos lá no começo da vida a fazermos a letrinha A. Todos nós aprendemos que a letra A a gente faz uma bolinha e depois puxa a perninha. E ninguém aqui mais ou jamais esquecerá de como se faz a letra A. Isso nos traz um valor real do ensino. A palavra, aleluia, que nos traz uma emoção momentânea, é aceitável, é agradável, é boa, mas o ensino, ele nos traz uma garantia de permanência na fé. Como está a tua família? Como está a nossa família? É um culto de família. O culto da família, ele não pode ocorrer de uma forma em que nós vamos voltar para os nossos lares e o problema vai continuar por um erro meu ou por um erro de alguém.
O culto da família, ele nos traz a consciência de que nós precisamos melhorar, de que o ambiente da nossa família, ele precisa ser um ambiente de paz e não de guerra, um ambiente de luz e não de trevas. Nós precisamos entender que o nosso seio familiar, ele precisa, aleluia, da presença de Jesus, para que ele nos proporcione os melhores momentos da nossa vida. Capítulo de número 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Nós precisamos compreender que a igreja de Cristo, nós a comparamos com uma caixa de ferramenta. Nós sabemos que existe ferramenta, glória seja dada ao nome de Jesus, elétrica, movida a energia, mas também existe aquela manual, que também não deixa de ser necessária para utensílio na nossa casa. Nós precisamos compreender que Deus, ele tem os seus instrumentos, ele usa quem quer, da forma que quer e do jeito que ele quer. Agora tem uma coisa, da forma em que uma plana elétrica, ela serve para sentar uma porta, um martelo é necessário para pregar aquele quadrinho lá, que você às vezes vai lá e procura um martelo em casa e não encontra. E eu quero começar dizendo aqui que todos nós somos úteis na casa do Senhor Jesus. Não, pastor, mas se eu for uma ferramenta, eu vou ser uma daquelas menores que tem, não tem problema, é útil do mesmo jeito. O nosso ambiente familiar, nós precisamos entender como é o teu ambiente familiar. E de que forma você poderia apresentar, de que forma você poderia descrever como é o seu ambiente familiar. É uma palavra de conscientização. Nós vamos se conscientizar como está o nosso lar nesta noite. O meu lar é um lar de jardim ou de deserto? De bênção ou de maldição? De paz ou de guerra? Uma certa criança, ele vai para o colégio, e ao chegar no colégio, a professora começa a falar a respeito do inferno. E todas as crianças ali atentas àquela palavra daquela professora começam a observar. E depois, quando a professora conclui, aquela criança levanta a mão e diz: o inferno, professor, é lá em casa. Porque meu pai, ele bebe 24 horas. Ele bate na minha mãe. Ele bate nos meus irmãos. É palavrão, é guerra, é briga de todo jeito. E aquela professora foi dar alguns conselhos àquela criança. E depois de alguns meses, Jesus chega naquela família. Você acredita que quando Jesus chega, ele muda? Você acredita que quando Jesus entra em cena, o diabo tem que bater em retirada? Você acredita que Jesus, quando entra em um lar, ele traz bonança?
Depois de 2 meses, agora aquela professora usada por Deus, ela abre a boca ali na sala e diz assim: hoje eu vou falar a respeito do céu. E ela começa a falar sobre o céu. E antes de ela terminar, oh glórias, aquela mesma criança levanta a mão e diz: professora, o céu é lá em casa. Mas o que aconteceu? Você disse há 2 meses atrás que o inferno era lá. Era lá, professora, mas Jesus chegou. Quando Jesus chega, o diabo não tem vez. Se a tua casa está em guerra, está precisando de paz. Se a tua casa, teu ambiente familiar está um deserto, oh glória, está precisando de jardim. Se o teu seio familiar está em maldição, está precisando da bênção. O texto que lemos vai tratar em que Josué, sucessor de Moisés, ele assume agora o lugar de Moisés após Moisés ser morto. Assume agora a posição em que Moisés estava. E agora Josué, no último discurso antes de sua morte, ele começa conversando com todo Israel. E agora não era um Israel de Moisés, era uma nova geração de israelitas. Costumes diferentes, algumas coisas que adentraram e começaram a mudar as características do Israel de Deus. Mas Josué começa dizendo: olha, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Era uma geração diferente, era um povo novo, e agora a tarefa é mais difícil. Oh glória, quem é dirigente tem responsabilidade e sabe o que eu estou falando. O quanto é difícil falar para essa nova geração. Uma geração guiada, oh glória seja dada ao nome de Jesus, pela internet. Oh glória a Deus. Uma geração, não, eu sou guiada por Deus, mas não solta o celular o dia todo. Você dá para entender o quanto é difícil? O pastor ensina aqui, não pode. A internet diz, não tem problema, isso é besteira. Mas Josué pegou o povo para o concerto. Ele, vem cá, quer ir para o céu, é? Então vem cá, vamos se organizar. Tem uma coisa, se vocês não quiserem, eu e minha casa. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Quer não? Eu e minha casa. Você não quer não? Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma nova geração, mas quem tem Jesus no barco não abre mão do que aprendeu. Eis aí a diferença do crente ensinado para o crente emocionado. O crente ensinado não é qualquer emoção que vai lhe tirar do caminho. O apóstolo Paulo, ele disse: nada. Não vai ser a peste, nem a fome, nem a guerra, nem a nudez, nem a espada. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou traduzir para você. Não vai ser internet, não vai ser iPhone, não. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Quando Jesus chega na casa, ele traz mudança total. Oh, glória a Deus. A minha esposa está ali. Fique de pé, minha esposa é de Virgem. A irmã é de Virgens. Pode sentar, minha querida. Está ali minha filhinha. Eu tenho uma filha de 15 anos. Coisa mais linda. Mas pastor, o senhor tem quantos anos? Tem um bocadinho já, viu? Aceitei Jesus com 17 anos de idade, viu, jovens? 17 anos. Alguém olhou assim e disse: esse aí não dou 2 meses. No colégio, se perguntasse quem era Cicinho, pronto. Era Cicinho. Aí Jesus disse: agora eu vou te salvar para tu aprender o que é sofrer por amor ao Evangelho. Aí Jesus chegou na minha vida, alguém olhou e disse: não dou 2 meses. Meu pai disse: não quero conversa. Vai deixar de curtir para ser esse negócio de crente. Aceitei Jesus. Aí Jesus disse: eu vou mostrar para todos aqueles que não acreditavam, que não depositaram uma confiança em você, que quando eu entro na vida de alguém, eu trago novidade. Alguém dizia: não vai passar do que é. Jesus disse: vem cá, me batizou com o Espírito Santo com 7 meses de crente. Será que é verdade? Será que é verdade o que a Bíblia diz? É ou não é? O que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia diz é verdade ou não? Crê no Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu, cante, e a tua casa. Oh, glória. O marido está difícil, se preocupa não que papai vai chegar. A esposa está difícil, se preocupa não que papai está chegando aí. Aí Jesus chegou, orando 18 anos pela minha mãe. Alguém disse: essa aí vai morrer católica. E ela mesmo batia no peito e dizia: eu vou morrer católica na religião que eu aceitei. 18 anos. Aí Jesus chegou. Cante. Quando Jesus chega no seio familiar, meu querido, o diabo tem que correr. Aleluia. O teu ambiente pode até estar em guerra hoje, mas eu profetizo paz sobre a tua família. Oh, glória a Deus. Não te preocupa. Faz o que é correto aos olhos do Senhor e descansa o teu coração. Meus queridos irmãos, com essa pequena introdução eu quero falar a respeito de 3 atitudes necessárias que cada um de nós precisamos tomar para que a nossa família volte ou venha a ter comunhão com os céus. Quero frisar aqui dizendo que não tem nada perdido. Alguém bota o dedo e diz: nunca vai acontecer. É porque Jesus não chegou ainda. Quando ele chegar, oh glória. Tem um hino que diz que quando ele vem para decidir. Quando ele chega para decidir. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 18 e 19, nós vamos observar 3 atitudes importantes que Davi ele teve que fazer para resgatar a sua família. Oh, glória a Deus. Eu quero que Jesus salve a minha mãe, mas eu não oro para que Jesus salve. Eu quero que Jesus salve o meu marido, mas eu não oro para Jesus salvar o meu marido. Se consagra por tudo, mas não se consagra pela família. Olha, de nada adianta eu ser um dirigente de congregação, de nada adianta se a minha família não estiver bem. Davi ele toma uma atitude muito importante. A Bíblia diz que Davi, ele agora estava pelejando a favor dos filisteus. Davi, todo mundo conhece a história, o menino que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai.
Oh, glória a Deus! Deixa eu frisar aqui para você compreender. Deus, Ele não trabalha com último plano. Não tem pessoas que não colocam como último plano? Tenta com um, tenta com o outro, não dá certo. Aí, bota ela agora. Bota ele agora. Deus não trabalha com último plano. Deus trabalha com escolha. Sabe por que tem dado errado? É porque não tem sido a direção de Deus. Mas quando Deus faz, a escolha de Deus é correta. Deus trabalha com escolha. Vem cá, Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos, dentre a família dele, dentre o seio familiar, eu escolhi um, para que seja o novo rei de Israel, porque a Saul o rejeitei, não quero negócio com Saul. E olhe que Deus tinha rejeitado Saul, mas o exército todo de Israel estava com Saul. Pode ter tanta gente conosco, mas se Jesus não tiver, você pode ter quem for ao seu favor, mas se Jesus não tiver, não vai chegar a lugar nenhum, vai dar errado. É preciso ter Jesus na vida. Deus, Ele chama Davi, escolhe a Davi lá da casa de Jessé, não porque Davi era o menor. Tem tanta pessoa que se acha pequenininho, né? Eu sou o menor. Não, eu sou o pequenininho, Jesus me escolheu. Aí, como diz o pastor Marcílio Gonzaga, pisa no pé dele para tu ver uma coisa. Deus não escolheu Davi porque Davi era o menor. Não. Mas pastor Cícero, eu ouvi falar desde quando eu era menino que Deus escolheu Davi porque Davi era o menor. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu Davi porque Davi tinha características. Capítulo 16 e o versículo 18 do livro de 1 Samuel. Saul, perturbado, chama os seus companheiros, eles, rapaz, traga-me alguém que saiba tocar harpa. Aí alguém disse assim, eu conheço um. Jesus te conhece. Eu conheço um que é valente. Olha, animoso, sisudo em palavra, de gentil presença. Oh, glória! Aí ele fecha dizendo assim, ó, e o Senhor é com ele. Ele te conhece no particular, na intimidade. Alguém pode até não ir com a tua cara, e não é para ir não, é para ir com a dele. Mas Jesus te conhece no particular, na intimidade, no segredo. Quando tu dobra o teu joelho e diz, papai, eu não tenho condições. Papai, eu estou acabado. Oh, glória. Aí o Espírito, oh glória, da verdade, o Espírito de excelência, oh glória, diz assim, eu estou aqui com você. E não abro para ninguém, vai dar certo. Levante a cabeça. Davi, após ter guerreado a favor dos filisteus, agora vai guerrear contra Israel. Olha só. Ia dar certinho para Davi, não ia? Mas Saul queria matar ele. Davi disse, eu vou fugir. Vou lá em Aquis. Aquis vai me ajudar, eu vou ficar por lá, porque só assim Saul esquece de mim. Porque Saul estava batendo Israel de ponta a cabeça atrás de Davi. Davi disse, eu vou para lá, vou me livrar. Só que quando chegar lá, Davi agora tem que guerrear a favor dos filisteus. Davi mais 600 homens. Aí chegou o momento agora de guerrear contra Israel. Só que os príncipes dos filisteus disseram, não rapaz, camarada aí, isso é conversa, na hora da peleja lá ele vai querer se virar contra nós. Disse, não aceita ele aqui não, bota esse cara para voltar. Aí Davi, mas rapaz, eu tenho sido fiel. Tenho sido fiel contigo. Desde o dia que eu cheguei aqui.
Não, mas os príncipes, Davi não quer. Então volte. Aí Davi agora vai para Ziclag, onde estava habitando. E chegando a Ziclag, acredito eu que de longe, Davi vê só a fumaça subindo da cidade. Os amalequitas tinham passado por lá, tocado fogo em Ziclag e levado tudo que era de Davi e dos seus companheiros, mulheres, filhos, tudo, bens. Quando os homens que estavam com Davi vê aquela cena, eles a pregação vai começar agora. Eles tomam a primeira atitude necessária. A Bíblia diz que Davi e os homens erguem a sua voz e começam a chorar. Quando acontece alguma coisa com um familiar seu, qual é a primeira coisa que você faz? Chorar. Até porque não tinha o que Davi fazer. Eles já estavam longe. E eles choraram, a Bíblia diz que eles choraram de uma forma até que neles não havia mais força para chorar. Você tem chorado pela sua família? Mas dentro desse texto nós observamos que só chorar não resolve. Porque se só chorar resolvesse, os problemas da tua casa já não mais existiam. É necessário Davi tomar uma segunda atitude. Só que antes disso o povo estava com um ânimo terrível. E o desejo daqueles homens era apedrejar Davi. Mas eles choraram tanto, irmãos. Imagina 600 homens chorando. Homem é difícil chorar, né? Não é difícil chorar, a gente vê um homem chorando, é difícil. Mas toca na família dele para tu ver. Só basta papai tocar naquilo que a gente ama. Que a gente chora igual uma criança. E a Bíblia diz que aqueles homens choraram, choraram e choraram. E neles não tinham mais força para chorar. Se você tem chorado pela sua família, eu quero dizer que você está no caminho certo. Mas não é o necessário. Porque se só chorar resolvesse, os problemas da tua família já não mais existiam. Davi toma uma segunda atitude. E nós vamos ler. Primeira atitude, a Bíblia diz que eles choraram. Até que neles não havia mais força para chorar. E após Davi observar todos aqueles homens querendo apedrejá-lo, Davi toma uma segunda atitude. E a segunda atitude de Davi, ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Primeira atitude, eles choraram bastante. Agora Davi toma uma segunda atitude, ele se esforça. Você tem se esforçado pela sua família? Pastor, eu tenho chorado muito. Mas você tem se esforçado? Você tem buscado força? E onde é que se busca força e não é aqui? O lugar de buscar força é aqui. Você chega triste, aí vem buscar força e sai alegre. Você chega chorando aqui e sai sorrindo. Você vem desesperado, todo mundo olha para você, você dá um sorriso. Mas por dentro, só papai te conhece. Mas quando você sai daqui, você sai alegre. Dizendo, o Senhor falou comigo. Se esforça, pelo menos em vir à casa do Senhor. Mas pastor, nós então estamos em pandemia. Oh, glória a Deus. O supermercado você não deixa de ir. E é um batendo no outro no supermercado. É um batendo no outro. Mas você está lá para colocar o feijão.
Mas você está lá para colocar o cuscuz. Mas quando é para vir para a igreja, irmão, vou esperar mais uns dias. Parece até que o coronavírus está na igreja esperando ele. Aqui tem é fogo que queima o coronavírus. Eu não estou falando para negligenciarmos. Estamos falando que aqui é o último lugar que você vai se contaminar com o corona. Aqui não. Aqui tem distanciamento, a igreja está aí, está colado quem quer. Davi se esforça no Senhor, seu Deus. Você tem se esforçado no Senhor? Só que chorar não resolve. Apenas chorar não resolve. E apenas se esforçar no Senhor também não resolve. Oxi, que negócio é esse? É porque preciso tomar a terceira atitude. Se quiser resgatar a tua família, tu tem que começar chorando, se esforçando e agora tomar a terceira atitude que foi primordial para Davi resgatar toda a sua família. E qual foi, pastor Cícero, a terceira atitude que ele tomou? Chamou o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque. Traze-me, peço-te aqui o éfode. Ele chega para o sacerdote e traga-me o éfode. Que eu preciso tomar uma terceira atitude para resgatar a minha família. A tua família é projeto de Deus. Não, mas meu pai é um cachaceiro, Jesus liberta. O meu filho está nas drogas, papai tira ele, liberta e traz ele para aqui. E eu fiz uma anotação para nós compreendermos melhor o que é o éfode. E o éfode era um manto no estilo de uma túnica ou avental. Para o sumo sacerdote era um artigo de vestuário exterior particular. Ele era feito de linho fino, carmesim, estofo azul e púrpura. E bordado a ouro, e que continha o nome das 12 tribos e era utilizada por cima de suas vestes no lugar santíssimo. Ele iria consultar o Deus poderoso e colocava o éfode. E Davi disse: eu vou consultar. Eu chorei, me esforcei no Senhor, mas para resgatar a minha família, eu preciso ter direção. E para eu poder me esforçar, eu preciso ter direção. E direção a gente só tem se a gente consultar o Senhor. Aí Davi coloca o éfode e agora ele entra em diálogo com Deus e diz: Senhor, perseguiremos nós a tropa? Porventura, vamos alcançá-la? O Senhor disse: pode ir, meu filho. Você vai alcançar. E você vai trazer todo mundo de volta. Davi vai embora com 600 homens. Mas quando chega no riacho, a Bíblia diz que 200 dele estavam tão cansados que eles não tiveram força para atravessar o ribeiro. De tão cansados que estavam. Mas os 400 com Davi atravessaram. E foram em busca da sua família. Olha como isso é importante. Você precisa ir em busca da sua família. Oh, glória a Deus. Hã? Como é? Oh, glória. Como é que Jesus vai salvar se faz 10 anos que eu não falo com meu pai? Como é que Jesus vai salvar se faz 3 anos que eu não falo com a minha mãe? Dá um glória aí, crente. Meu filho, às vezes são
detalhes que precisam ser corrigidos para Jesus entrar. São detalhes pequenos. Se você começar a organizar, e esses detalhes for sendo organizado, Jesus vai chegar, Ele vai quebrar o jugo, Ele vai quebrar as correntes que está prendendo os teus familiares, e eles vão entrar por essas portas louvando a Deus, e você vai abrir a sua santa boca e vai dizer: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Agora é preciso tomar essa terceira atitude, consultar para que Deus dê direção. Se a gente consultar, Deus ensina. Se a gente consultar, Deus ensina. E Ele ensina bem direitinho. Às vezes a gente não quer nem ouvir, mas Ele ensina. Meu filho, é desse jeito. Você quer ser abençoado? Faça desse jeito. Você quer que seu irmão venha? Faça desse jeito. Seu pai, seu tio, seu avô, seja ele quem for. Consulte ao Senhor para que a tua família seja resgatada pela uma ação de Deus e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Davi vai e encontra lá um jovem, um servo que foi abandonado pelo seu senhor. Fazia 3 dias, olha só como o papai cuida. Coisa boa é consultar a Deus. Ele prepara tudo. Se não fosse aquele moço, não daria tempo de Davi alcançar aquela tropa. Davi não sabia por onde eles teriam ido. Talvez Deus lhe desse outra direção, sim. Mas Deus preparou tudo. Disse: olha, você vai abandonar esse servo, porque eu vou se utilizar dele para dizer ao meu servo Davi que está vindo aí por onde foram todos. 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias e 3 noites. Aí Davi, os companheiros de Davi alimentam aquele homem. A Bíblia diz que seu espírito torna. E Davi lhe faz uma pergunta: de onde és? E ele conta, e conta toda a história, que foi abandonado. Agora tem uma coisa: por onde é que eles foram? E ele, temendo, disse: Senhor, tu vai poupar a minha vida, nem tampouco me devolverá o meu Senhor. Fique tranquilo, meu filho, me diga, eu quero saber onde é que eles estão. Salomão tem um reinado completamente de paz. Coisa boa é paz, né, irmãos? Mas para Salomão ter um reinado de paz, Davi teve um reinado de guerra. Salomão reinou em paz porque todos os inimigos de Israel foram extintos por Davi. Olha que coisa tremenda, irmãos. Tem gente que olha que coisa. Salomão foi um ótimo rei, só tinha paz. Mas as guerras que enfrentou foi seu pai Davi, lá atrás. Tem tanta gente que guerreou para você estar em paz hoje. Tem tanta gente que brigou lá atrás para você ter paz hoje. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Oh, glória a Deus. Tem tanta gente que orou por você para você estar aqui hoje. Guerreou em oração para você estar em paz aqui, ó. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, resumindo e concluindo a minha participação, Davi alcança todos. A Bíblia diz que são todos extintos à espada, a não ser, se não me falha a memória, 400 jovens que fugiram, montados em camelos e fugiram. Mas diz a Bíblia que Davi trouxe todos de volta, a nenhum sequer perdeu. Você crê que você não vai perder nenhum dos seus? Você crê nisso? Quem crê, dá uma glória para Jesus nesta noite. Acabou-se. É tão somente, pastor, eu preciso de quê? Chorar, se esforçar no Senhor e consultar o teu Deus. Amém? São as 3 atitudes que nós precisamos tomar para a nossa família ser resgatada das mãos do inimigo. Quer vê-los aqui? Começa a chorar. Se esforça no Senhor e consulta que Deus te dará direção. Que Deus em Cristo, Ele nos abençoe. Foi um prazer estar com todos vocês aqui nesta noite. Muito obrigado, nosso querido dirigente aqui representando nosso pastor.
nosso querido Jadson, demais companheiros aqui na minha retaguarda, a igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando. Me permita, o nosso querido dirigente, eu queria só conhecer, tem alguém em nosso meio aqui que ainda não é crente? Levanta a sua mão, por gentileza. Tem alguém que não é crente ou está afastado do Evangelho? Nossa querida que veio comigo, ela está afastada do Evangelho, né? Glória a Deus. Mas será feito um convite, tá certo? Que Deus possa te alcançar nesta noite, que você possa ser alcançada por Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós convidamos toda a igreja a se colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor, todo mundo junto. Amém?